Então, a verdade é que a gente daqui a pouquinho vai entrar um pouquinho mais na explicação de como funciona a supervisão de Hashem. Vamos só hoje terminar um assunto que a gente já pegou algumas aulas, um assunto importantíssimo, é a base, na verdade, de todo o conceito do tzadik veraló, né? Por que pessoas boas sofrem e por que pessoas ruins têm sucesso na vida? E a gente já viu algumas ideias, eu acho que pelo menos óbvio, quando a gente passa por uma dificuldade, quando a gente passa por um sofrimento, óbvio que dói, óbvio que é difícil, né? A gente naquele momento conseguir que o racional ele prevaleça sobre o emocional, mas essa ideia, quanto mais a gente entende o que está por trás, quais são os pensamentos de Hashem, como que Hashem ele conduz o mundo, dessa maneira com certeza a gente vai, quando vem um teste, quando vem uma dificuldade, a gente aprende a lidar com essa dificuldade de outra maneira. Então a gente já falou que tem sofrimentos que são para limpeza espiritual. Hoje um aluno me escreveu, por exemplo, falando que ele acabou caindo num golpe desses golpes digitais aí que ele falou, olha, eu não sou bobo, mas eles são tão profissionais, mas tão profissionais que eu acabei caindo. Eu sempre via coisas de golpe, eu falava, não, mas como pode ser que tem gente caindo nesses golpes? Eles estão tão profissionais que eu acabei caindo. E ele me fez uma pergunta interessante, ele falou, eu tenho que ir atrás do dinheiro, tentar recuperar o dinheiro, ou tem que aceitar como capará? Foi uma limpeza espiritual e eu não preciso ir atrás do dinheiro. Então, a resposta é óbvio que quando tem um sofrimento, quando tem uma dificuldade, a gente tem que lekabel besimcha, be'ahavá, saber que tudo que Hashem faz é para o bem. É verdade que todo sofrimento tem capará, tem uma limpeza espiritual, mas isso não impede a gente de fazer a nossa parte, de fazer justiça, de ir atrás dos nossos direitos. Eu falei para ele, você vai atrás dos direitos, você vai no banco, você tenta recuperar o teu dinheiro, isso não é contraditório com as garras de Hashem, porque se ele quiser que você recupere, você vai recuperar teu dinheiro. Se ele não quiser, você pode fazer o que você quiser, que você não vai recuperar o dinheiro. Só esse sofrimento já é capará, mas principalmente se você tiver emuná e se você aceitar com ahavá, com amor, esse decreto de Hashem, de uma perda, Baruch Hashem, que é uma perda monetária, e lo além, não uma perda de uma vida, não uma perda ainda maior. Não, óbvio, óbvio, a gente cair ainda mais num golpe, quer dizer, machuca, e a sensação, né, de ter sido enganado. Mas ele falou, ele não me explicou os detalhes, mas ele falou que beirou a perfeição. Tem que saber, lekabel be'ahavá, é capará de Hashem. A gente falou que também tem sofrimentos de itorerut, né, para despertar, para quando a gente faz coisas erradas, Hashem quer que a gente entenda que está errado, que a gente volte para o caminho correto. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que também sempre verificar os nossos atos quando está acontecendo alguma coisa, quando tem um sofrimento, uma dificuldade. A Guimarães fala para a gente, Yepashpesh bemassá, verifica teus atos, se tem alguma coisa, em geral, a gente falou um pouquinho sobre isso no Shabbat, aqui na Seudat Shlishi, do Midah Keneged Midah, Deus trabalha medida por medida. Se alguém fez alguma coisa ruim com a gente, tenta procurar se de alguma maneira a gente também não está fazendo alguma coisa para os outros, se alguém falou feio com a gente, talvez a gente está falando feio com os outros, se a gente foi enganado, talvez de alguma maneira eu também estou enganando as pessoas, estou sendo desonesto em algum nível, e Bezrat Hashem, tudo que Hashem está fazendo é para que a gente possa consertar, e a ideia toda é a gente chegar na perfeição. Então, que a gente aprenda com os sofrimentos, com as dificuldades. Falamos que tem um nível para pessoas muito elevadas, que as pessoas, pessoas muito grandes espiritualmente, podem ter sofrimentos de limpeza da geração inteira. São pessoas que não fizeram nada de errado, tzadikim gmurim, pessoas num nível espiritual muito, muito grande, mas que vieram para o mundo com uma missão, que o sofrimento que elas vão passar vai trazer limpeza, vai trazer elevação aqui para todo o Am Israel. Então, também, essas pessoas, normalmente, elas já recebem com a Havá, eles recebem esse teste, essa dificuldade, de uma maneira que realmente isso traz uma luz para Am Israel. A gente vai
hoje fechar esse conceito aqui, mas que fique para a gente essa certeza, tudo vem do lado da bondade infinita de Hashem, todos os sofrimentos, todas as dificuldades, tudo vem da bondade de Hashem. Nós somos limitados, não pode esquecer a nossa limitação, a gente não consegue saber. Deus, ele conhece o passado, o presente, o futuro, ele tem domínio de tudo, ele sabe as consequências de cada coisa que acontece, por isso que a gente não tem que questionar. Óbvio que dói, é difícil, a parte emocional, ela grita, mas a gente tem que trabalhar o nosso racional para tentar aceitar isso da melhor maneira possível. Teve, infelizmente, um caso agora em Israel, que os soldados, por engano, mataram 3 reféns, achando que eram terroristas. A mãe de um dos soldados, ela veio, de um dos reféns que morreu, ela veio a público agradecer os soldados, falar, olha, eu não acho vocês culpados de nada, eu tenho certeza que se eu estivesse no lugar de vocês, eu teria feito a mesma coisa, cola cavó do trabalho de vocês, não fiquem mal, não fiquem chateados, tudo Mina Shamayim, quer dizer, essa grandeza, a gente vê a gadluta, a grandeza do ser humano, quando ele passa por um teste desse tamanho, e Baruch Hashem, ele consegue reagir da maneira correta. Então, ele fala o seguinte, O Chorish Echad Nimtza Leanhaga Benyanei Olam Hazeh Ve'u HaChochma Elyoná Sidra Learbot Od Hatzala Kmo Shezacharnu Neshama Ahat Tavo Laolam Hazeh Peamim Shonot. Então, a gente vai entrar aqui no conceito do Gilgulei Neshamot, da reencarnação da alma. A alma, de novo, a gente está vendo quanta bondade, quantas chances a Hashem dá para a gente. Olha, era para vir uma única vez, era para ser justiça estrita, a Hashem ele já vai na misericórdia, e mesmo se a gente não cumpriu a nossa missão, ele vai dar para a gente a possibilidade de voltar algumas vezes aqui para esse mundo, begufim shonim, em corpos diferentes, mas a alma é a mesma alma. Muita gente pergunta, não, mas por que eu vou pagar o que minha encarnação passada fez? Quer dizer, hoje eu sou bonzinho, eu faço o que é correto, só porque minha encarnação passada foi ruim, eu vou pagar agora. Não é você vai pagar pelo outro, era você na outra encarnação. Teve uma mudança de roupa aqui, a gente mudou a roupa, é um novo corpo, mas a mesma alma, a mesma essência. Isso é uma bondade de Hashem, da gente poder voltar e consertar alguma coisa que ficou pendente. E aí a gente vai poder consertar dessa vez o que a gente estragou numa outra vida, numa outra encarnação. Então, de novo, isso é uma das bases do judaísmo, não é nada místico, isso é uma das bases da filosofia judaica, o concerto do Gilgulei Neshamot, da reencarnação da alma, a possibilidade da gente voltar novamente para a vida, para consertar aqui alguma coisa que ficou pendente, mitzvot que a gente acabou não cumprindo, transgressões que a gente fez, a gente poder consertar, em especial Ben Adam Lechaveró, coisas que a gente possa ter feito em relação ao próximo. Voltam os dois aqui nesse mundo para consertar, já que não tem conserto espiritual, para coisas que ficaram pendentes, Ben Adam Lechaveró, da pessoa com o seu companheiro. Ou leashlima shelo ishlima, então quer dizer, ou consertar uma coisa que foi estragada, ou preencher alguma coisa que não foi preenchida ainda numa outra vida. Isso também explica muitos sofrimentos, mas eu não fiz nada de errado, eu faço as mitzvot, eu ando no caminho correto. Algumas coisas da Hashem, ele pode ajudar a gente a entender que isso tem a ver com uma encarnação anterior. Tem, por exemplo, não é um conceito judaico, mas eu vi... Está vindo para você. Exatamente. A gente vê que a pessoa tem dons que de nascimento. A gente sabe que tem coisas que a gente está consertando, mas tem mais do que isso. Tem um grande pesquisador americano, me fugiu, eu acho que é alguma coisa Tucker. Eu assisti uma vez um documentário que fala sobre vida após a vida. E ele fala uma coisa muito, muito interessante, que tem casos de crianças que se lembram de vidas passadas. Uau. E aí, no primeiro momento, a família não acredita, só que a criança começa a dar detalhes
de quem ele era, o nome, onde morava, e eles vão checar, e eles veem que tudo isso era verdadeiro. Quer dizer, que eu morri na encarnação passada, eu era o dono dessa loja, e me vieram ladrões e me mataram, e eles foram ver e realmente tinha aquele dono da loja e foi morto num assalto. Quer dizer, todos os detalhes bateram, e tem alguns casos com marcas de nascimento que tem a ver com a forma como a pessoa morreu na encarnação passada. Então, é impressionante. Exatamente. Uma marca, teve um que morreu com, assim, em conta que a criança lembrava que morreu com um tiro na cabeça e ele tinha uma deformidade no crânio, que era afundado um pouco de um lado e ressaltado um pouco do outro lado, que era justamente aonde passou a bala na pessoa. Então, quer dizer, Hashem, ele tem essas maneiras de mostrar para a gente, quer dizer, por mais que a gente não precisaria saber o que a gente foi na encarnação passada, por isso que a gente não pode, pela Torá, ficar procurando esse tipo de coisa, o que eu fui em encarnações passadas. Tem muitas histórias de grandes rabanim que olhavam para a pessoa e sabiam explicar, olha, você está passando por esse sofrimento, porque na encarnação passada aconteceu isso, 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 e explicava sobre uma outra encarnação. Mas, de novo, isso é uma sabedoria para quem sabe lidar com esse tipo de informação. A gente não tem que, é proibido para a gente ficar procurando esse tipo de coisa, mas a gente tem que saber que existe, isso é uma parte toda a base filosófica do judaísmo, o conceito da reencarnação da alma. Aqui estão me perguntando se todo mundo passa pela reencarnação. Teoricamente, sim, porque para não passar pela reencarnação, a pessoa deveria ser completamente perfeita, e a gente sabe que dentro do mundo da Torá, do mundo real, não existiu ninguém perfeito, nem nossos grandes líderes, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen, todos eles tiveram os seus tropeços, porque são seres humanos. Óbvio que tudo que eles faziam de errado, imediatamente, eles já se arrependiam, eles já consertavam o erro, mas, obviamente, que ninguém normal está isento aqui de tropeços, e provavelmente todo mundo acaba tendo que passar por esse fenômeno da reencarnação para poder consertar o que foi errado ou para poder completar o que ficou pendente, o que ficou faltando de uma outra vida. Isso é uma bondade infinita de Hashem. Ele não precisava ter feito isso, ele podia ter dado uma chance. Olha, você tem 90 minutos de jogo, ganhou, ganhou, não ganhou, tchau. Perdeu o jogo, próximo. Hashem, ele vai dar mais uma chance. Olha, não ganhou o jogo, não tem problema, vamos tentar de novo, e de novo, e de novo, porque, na verdade, Hashem quer que a gente chegue na perfeição. Para isso, ele criou as etapas da alma, né? Sim, sim, sim. Mas por isso, a ideia é chegar na perfeição da alma. Tem que chegar na perfeição da alma. Enquanto não chegar na perfeição da alma, a gente vai voltando. Aqui estão me perguntando quantas vezes. Tem uma discussão grande aqui de quantas vezes. Tem fontes do Zohar que falam que por 3 ou 4 vezes uma alma pode voltar. Tem outras fontes que falam que 3 vezes se a gente não melhorar nada. Quer dizer, você tem 3 vezes para tentar melhorar alguma coisa na sua alma, e depois disso essa alma seria desligada. Tem quem fala que tem infinitas possibilidades da gente voltar. Quer dizer, isso já são partes mais profundas que tem uma regra geral. Quem fala não sabe, e quem sabe não fala. Essa parte mais mística, mais profunda, quem fala muito sobre isso em geral é porque não sabe nada. E os que sabem de verdade não divulgam isso de forma aberta, nem vídeos da internet, né? Não é, são sabedorias muito específicas para pessoas que já têm uma base espiritual. Quer dizer, é que nem eu começar agora a fazer vídeos sobre engenharia, mas não o básico da engenharia. Eu já começar a fazer cursos avançados de engenharia para pessoas que nunca assistiram uma aula na vida de engenharia. Quer dizer, já vamos começar um curso de pós-graduação de engenharia para quem estudou medicina. Você não vai entender nada, ou pior ainda, pode até entender coisas erradas, conceitos errados. Eu conheci uma vez uma pessoa que me falou que, na verdade, ele aprendeu na Kabbalah que Abraham não existiu. Abraham foi um conceito. Quer dizer, olha que
estrago que pode fazer, que, quer dizer, a pessoa acha que sabe Kabbalah. Exatamente, que está indo cofruto. Isso é cofruto, isso é contra o que está explícito na Torá, isso é gravíssimo. E a pessoa fala isso em nome da Kabbalah, que ela foi num curso de Kabbalah e aprendeu que Abraham não existiu. Quer dizer, tem absurdos, tem que tomar muito cuidado com cursos de Kabbalah. Não é para gente, tem tanta coisa mais importante antes de entrar na Kabbalah. Não que a Kabbalah não é importante. Kabbalah também é Torá, também a gente vai ter Bezrat Hashem, a obrigação de um dia chegar nesse tipo de estudo, depois de construir todos os níveis que têm que ser construídos para a gente poder entender essa parte mística da Torá, essa parte oculta da Torá, da forma correta como tem que ser entendido. Mas ele fala o seguinte, Veulam, Besov kol gilgulim, ladin sheleatilavo, ine adin ye alea, kefikol ma sheavar alea, mina gilgulim, shenidgalgela, o mina matzavim shaitabam. No final das contas, vai ter o acerto de contas no final da história, quer dizer, depois de todos os Gilgulim, a gente vai ter que passar aqui por exatamente como vai ser feito essa nota final. Isso também tem muitas opiniões, tem muita discussão, mas obviamente que todas as passagens aqui de todos os corpos que essa alma ela teve a oportunidade de vir para esse mundo, tudo isso vai ser levado em consideração. והנה אפשר שיגיעו עניינים לאדם שנשמתו מגולגלת. Então, pode ser que vão acontecer coisas para uma pessoa que a alma dele está reencarnada, כפי מה שיגרם לה מצד מה שעשתה בגלגול הקודם. E essas coisas, na verdade, são referentes a alguma coisa que ela fez de errado numa vida anterior. Quer dizer, ou alguma coisa que faltou, alguma coisa que ela fez de errado, Veinaten ladamaú baulam, matzav que fizer. E aí ele vai ter as situações que vão acontecer na vida dele, vão ser de acordo com o que aconteceu. Não lembro se a gente mencionou esse mashal, na verdade, isso é um midrash. O midrash fala de uma pessoa que acabou de receber o seu salário e ele vai descansar embaixo da sombra de uma árvore. E, sem perceber, ele acaba deixando a carteira cair com todo o dinheiro que ele recebeu, e ele levanta atrasado para o trabalho, ele volta correndo e fica lá o dinheiro caído, dinheiro sem nenhum sinal, não tem nem como devolver para o dono. Passa uma pessoa, vê dinheiro caído, ele sabe alahá, pode pegar o dinheiro, ele guarda o dinheiro para ele, chega uma terceira pessoa para deitar na mesma árvore. Então, o primeiro homem descobre que perdeu o dinheiro e volta lá para procurar, vê o cara dormindo, acorda ele e falou, cadê meu dinheiro? Ele falou, que dinheiro? Não, meu dinheiro, não estou brincando, eu sei que caiu aqui e você pegou. Não, não peguei dinheiro nenhum. E ele começa a bater no homem, quer dizer, aonde está a justiça de Hashem? Um cara perdeu dinheiro, coitado, outro cara ganhou um dinheiro que não era dele, e o terceiro apanhou sem ter feito nada. Onde está a justiça de Hashem? Fala o Midrash para a gente, numa encarnação anterior, uma pessoa estava devendo dinheiro para outra, e não fizeram como tem que fazer, não fizeram um documento. Na hora de cobrar, o cara falou, não estou te devendo nada. Eu falei, como assim? Nós somos amigos, eu te emprestei na confiança. Não te devo nada. Olha, eu vou te levar no Beit Din, vou te levar no tribunal. Pode levar, eu não vou pagar, não te devo nada. Chega lá no Beit Din, o homem começa a trazer as provas dele, que ele realmente emprestou o dinheiro. O outro chama o juiz de canto e falou, doutor, quanto o senhor quer aí para fazer o julgamento para o meu lado? E ele aceita aí um certo valor de suborno e dá ganho de causa para o devedor. E assim termina a história dos três. Ficou por isso mesmo? Não. Os três vão voltar numa nova vida. Aquele que pegou o dinheiro e não é dele, vai ter que devolver, vai ter que perder esse dinheiro que não pertence a ele. O que perdeu o dinheiro vai encontrar o dinheiro para pegar de volta o que é dele. E o juiz vai tomar uns tapas por ter sido um juiz desonesto e subornado. Então, quer dizer, Hashem, ele acerta tudo. Então, o Gilgul, na verdade, é o acerto de contas que Hashem quer que ninguém fique devendo nada para Deus nos livre. Não seria... Não, a verdade, por que é ruim? No sentido que, imagina uma alma, ela já chegou nos níveis mais elevados de luz, ela está direto com Hashem lá, e ela recebe um decreto que ela vai ter que descer aqui para o mundo material mais uma vez, e o Hafetz Haim, ele chama o Olamazé de Olamatou, o mundo da escuridão, o mundo do caos.
Então, quer dizer, para a alma que viu o que é estar perto de Hashem, ter que descer, ter que voltar para cá é terrível. E fazer todo o processo, né? Exatamente, quer dizer, passar pelas dificuldades do Lamazé, quer dizer, a gente não sente que é tão difícil, para o Hashem, a gente tem dificuldades, mas também tem coisas boas na vida. O que é tão ruim? Então, Leavdil, né? Não leio, mas imagina uma pessoa que tem que trabalhar dentro do esgoto. O trabalho, ele limpa os esgotos da cidade, era o único trabalho que ele conseguiu. No primeiro dia ele chora, passa mal, fica com ânsia. Depois de um mês ele está comendo o sanduíche dele dentro do esgoto. Só sabe que tem uma série de limpadores de esgoto? Sério? E eles adoram. Eles adoram porque eles descobrem coisas. Então, mas já estão acostumados. Com certeza, os primeiros dias devem ter sido horríveis, traumáticos. Por isso, um dos motivos... Uau! Não, mas olha que interessante, o Rovota Levavot fala para a gente por que a gente é criado um bebê sem nenhum tipo de entendimento, sem nenhum tipo de sabedoria, e a gente começa a entender a vida já com 10 anos, 11 anos, 12 anos, a gente começa a desenvolver um pouco mais de intelecto, senão a Neshama não aguentaria. Essa contradição de estar nos mundos mais elevados e, de repente, descer aqui para o mundo da escuridão, a alma não ia aguentar. Então, precisa ser um processo... Quando se abre o entendimento, a coisa também fica difícil. Sim, mas... Mas já acostumou, Quer dizer, pelo menos já está acostumado. Mas você está num patamar que você tem que agir de outra forma. Sim. Bezrat Hashem. Você já não pode... Então, aqui estão me perguntando, sim, aqui é o Derech Hashem, mas a gente está dando umas fugidinhas assim em alguns pontinhos, mas a gente está fechando só o conceito aqui dos sofrimentos, né? Todas as causas do sofrimento. Por que a gente não pode questionar Hashem? Porque muitos sofrimentos podem estar vindo de uma vida anterior, que não tem nada a ver com os meus atos, mas por que eu estou merecendo? Não tem, talvez realmente não tem nada a ver com a sua vida agora, pode ter a ver com uma vida anterior. Mas a dica que os nossos sábios eles dão para a gente, muita gente já começa a falar, quando vem um sofrimento, quando vem uma dificuldade, certeza que há inará de alguém, ou certeza que minha encarnação passada foi terrível, foi uma encarnação horrível. Espera aí, procura primeiro nessa vida. A primeira coisa que a gente tem que procurar são os atos nessa vida, não ficar pensando, deve ter sido. Então, eu conheço, infelizmente, pessoas que têm comportamentos terríveis, tem muita coisa para consertar na vida. Eu também tenho muitas coisas, não estou me julgando melhor do que ninguém, mas essa pessoa fala para mim sempre que acontece uma dificuldade, eu devo ter sido terrível na encarnação passada. Nessa está tudo ótimo, está tudo acertado, não tem nada para melhorar. Então, acaba sendo uma fuga da realidade também a gente começar a cair nesse Yetzer Hará das reencarnações de vidas passadas e querer jogar tudo o que acontece para a encarnação. A primeira coisa fala a Guemará, Yepashpesh Bemassá, procura nos seus atos nessa vida. Justamente Deus não deu para a gente esse conhecimento das vidas anteriores, então não é para a gente ficar procurando lá. É para a gente, Bezrat Hashem, tentar procurar nessa vida. Se a gente não encontrar nada, a gente tem emuná, que talvez Hashem está fazendo isso baseado em vidas anteriores. O que fia matzav, sheinaten lo, ye amassa asher yutalalav. Então, de acordo com a situação que vai ser dado para ele, assim vai ser a carga colocada nas costas dessa pessoa, o Kumosh Zahar no Leil, como a gente já mencionou anteriormente. Então, muitas situações de vida, dificuldades da vida, testes que a pessoa vai ter, podem estar conectados com encarnações anteriores. O Kvar, de noite, Barach Shemo, Medugda Kalkol Adam, mas tem que saber que tudo é extremamente exato, o julgamento de cada pessoa, o que ele é, de acordo com todos os aspectos dele, Pirush, Bekol Pratei Matzavó, em todos os detalhes da situação da vida da pessoa, Beofen Shelo, Yamas Leolam, Aladam, Leolam Abba, Sheu Atov Amidi, Ashama Shen Lo Beemet. Nunca vai ser colocada sobre uma pessoa uma culpa no Olam Abba, que ele realmente não seja culpado, que não seja alguma coisa que
pertence a ele. Aval yagia lo min hamasa ve'apkuda ba'olam hazeh, kefima shetiflog lo a chokhmah elyoná, o que fizer yeduno masal. Mas aqui nesse mundo, aí sim vai cair nas costas da pessoa a carga que ele precisa receber de acordo com a sabedoria infinita de Hashem, e ele vai ser julgado aqui de acordo com os seus atos na vida. Behine pratei bechinot rabot, então os detalhes de todos esses muitos aspectos, e matzu benyan zeh shel gilgul, vai ser encontrado nesse assunto aqui da reencarnação. Como a pessoa vai ser julgada de acordo com a encarnação, porque nessa encarnação eu estou vindo, entre aspas, pagar alguma coisa da encarnação passada. Mas espera aí, agora minha situação vai ser muito mais difícil. Como vai ser o meu julgamento, já que eu tive uma situação difícil? Tudo isso, existe uma sabedoria infinita e perfeita para julgar cada pessoa de acordo com as situações, com as características, com os aspectos da vida dele, o lefi mashekadam begilgul acher, e vai ser levado em consideração tudo o que aconteceu nas encarnações anteriores, lesheye akol alpia mishpat amiti vai achar. Tudo vai ser de acordo com a retidão e com a verdade do julgamento. Não existe erro, não existe... A gente sabe que no mundo material, um juiz de carne e osso, ele pode errar. Não estou nem falando de suborno, de pessoas desonestas, infelizmente, o que acabou virando aqui no Brasil, todo o sistema de justiça. Estamos falando mesmo pessoas honestas, a pessoa mais bem intencionada no mundo e mais bem preparada, mesmo assim ela pode errar, ela pode cometer pequenos erros, ela não consegue saber todos os detalhes, tem muitas coisas que, infelizmente, a gente acaba não sabendo, e um juiz pode acabar fazendo pequenos erros, mas Hashem não. Hashem sabe tudo, Hashem vê tudo, ele sabe todos os pensamentos da pessoa, ele sabe todas as intenções, tudo que tem no coração da pessoa, cada ato que ele fez, e como ele fez, e de que maneira ele fez, com que pensamento, quer dizer, não existe erro nenhum no julgamento de Hashem. Shenemar, e assim está escrito, Atzur tamim poalo, a rocha, perfeitos são seus atos, que kol drachav mishpat, porque todos os seus caminhos são caminhos de justiça. Isso está lá no Sefer Dvarim, na Parashá Azino, que é um cântico aqui de louvor para Hashem. Esse é o cântico de louvor que Moshe está fazendo para Hashem. Ele é a rocha, ele não tem nenhum erro, Hashem, ele é perfeito no seu julgamento, e todos os caminhos de Hashem são caminhos de justiça perfeita. Ve'en babruim yediah shetuchal lichlol machshevotav itbarach shemo ve'om mekatzato. E nenhuma mente humana vai chegar perto de entender o que são os pensamentos e a perfeição de Hashem. A gente pode falar num nível teórico, mas a gente não consegue entender. A gente não consegue nem entender a velocidade hoje em dia dos computadores, da inteligência artificial. Imagina a Hashem, a gente tentando entender. Quer dizer, a velocidade de cálculos de um computador hoje em dia é um negócio absurdo, está completamente acima do nosso entendimento, o funcionamento. A gente vê um avião voando. Quer dizer, como que pode um bicho tão pesado daquele levantar voo, viajar 10 mil metros de altura e descer em segurança? Quer dizer, são coisas que a nossa cabeça já começa a não entender esses avanços tecnológicos, e tudo isso é para a gente entender que a Hashem está muito acima de tudo isso, e óbvio que não tem como a gente começar a entender a perfeição de Hashem. Raka klalazé yadanu kekol shara klalim. Só essa regra geral, a gente sabe, entre muitas regras gerais do que Deus revelou para a gente, o Agilgul, que uma das fontes do que acontece com a gente nesse mundo vem de reencarnação, vem de vidas anteriores, de erros que a gente pode ter cometido. Quer dizer, todos os detalhes, toda a perfeição de Hashem, óbvio que a gente nunca vai entender, e como que é feito o julgamento, com todos os detalhes, está muito acima. Mas a gente sabe que essa é uma das fontes, isso pode ajudar a gente a ter tranquilidade quando tem alguma coisa que está acontecendo, quando a gente fala capará. Isso é uma limpeza espiritual, uma expiação espiritual, não necessariamente dessa vida, pode ser capará de uma vida anterior também. Existe esse conceito, isso é uma das bases daqui
da filosofia judaica, al pi otam hachukim ve'amishpatim hayesharim sheurchaku lefanav yitbarach shemo le'ashlama ze ha'inyan kulo. E tudo de acordo com as leis e os julgamentos perfeitos e retos de Hashem, que ele criou, ele colocou aqui no mundo para que possa chegar todo mundo na sua perfeição. Nimtza, estamos no Yudalev, Lefi kolma shebearno, tudo que a gente explicou, se botionoto mitchalfot, lemikrei bnei adam baolam hazeh. Olha só, tem muitos motivos e completamente diferentes de tudo que acontece com o ser humano nesse mundo. Então, imagina como que a gente vai conseguir entender, olha, pode ter um sofrimento que uma parte dele está vindo por causa de uma encarnação anterior, e uma parte dele está vindo de alguma coisa para me despertar, e uma parte está vindo para uma limpeza espiritual. Quem somos nós para julgar Hashem? Olha quantos motivos podem estar causando tudo o que está acontecendo na nossa vida aqui no mundo. Exatamente. E é muito dinâmico e envolve muitos pensamentos. Im letov, im lemutav. Tanto se é para o bem, quanto se é para o melhor. A gente já falou que o Ramchal, ele sempre, muitos sábios, não escrevem para o bem ou para o mal, eles escrevem para o bem e para o melhor. Quer dizer, Bezrat Hashem, a gente sabe que no fundo, nada é para o mal. Tudo tem um fundo de bondade. Veamnam. Tem lógica, Rabino, se você pensar letová, Sim, sim. Você já está focando Na parte positiva, na parte boa, certeza. Tem que pensar que a gente faz tudo por aí. Não, isso já ajuda muito na vida, a gente viver de maneira mais leve, a gente aceitar as coisas com ahavá, saber que tudo tem um fundo bom, que tem alguém infinito, de sabedoria infinita, de bondade infinita, que está fazendo todos os cálculos letová. Ve'amnam ein enyan shekol mikre sheikre yemasher mikol asibot haele, aval העניין הוא שמכל אלה הסיבות יימשכו מקרים לבני אדם בעולם. Quer dizer, não quer dizer que tudo que está acontecendo é resultado de todas essas causas, mas essas são as causas que vão resultar nas ocorrências que vão ter aqui no mundo. Veimatsu mikrim nimshachim misibachat. Às vezes vai vir só de uma causa, às vezes acherim misibacheret, outros vão vir por outra causa. É uma combinação e, de novo, uma coisa muito dinâmica que está acontecendo em tempo real. Quer dizer, é muito cálculo para a gente fazer e para a gente questionar Hashem. Ve'amnam a-chokhmah elyoná ayodat umashkefet tamid al kol ma shehu naot letikun klal habriá. Mas Deus, na sua sabedoria infinita, que Ele sabe e Ele vê o tempo inteiro tudo o que está acontecendo e tudo que é o melhor para a humanidade. Deus, ele pesa, ele leva em consideração tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, tudo letová, para que seja bom para a pessoa. E dessa maneira ele consegue direcionar o mundo em todos os seus detalhes. Tudo para que seja o melhor para a gente. Ele está muito acima do nosso entendimento, mas é emuná. Aqui é emuná, da gente ter essa certeza. E olha o Pilei Abriá, quando a gente vê as maravilhas da criação, a Yeholet, a possibilidade, a capacidade de Hashem, quando a gente olha para o céu e olha para o universo, vê a grandeza e como nós somos pequenos, isso dá para a gente um pouco de tranquilidade de saber que a gente está nas mãos de Hashem, que é infinito. Que ulam e efshar lekol asibot haele sheyolidu toldotehem tamid beshaveh. E também essas causas, elas não vão produzir sempre os mesmos tipos de efeito, que peamim rabot efshar leachat shetakrish et havertah que hine derech mashal. E muitas vezes pode ter contradições, quer dizer, tem alguma coisa de uma vida anterior, tem que vir um castigo, mas nessa vida eu não mereço esse castigo. Então, às vezes, pela Hagata Mishpat, pelo julgamento dessa vida, eu não mereceria. Mas eu tenho uma dívida de uma vida passada. Tem uma contradição aqui entre as duas coisas. Então, ele fala, Derech Mashal, por exemplo, Efshar Shelefis Hutavot Yagia Leadam Echad Osher. Olha, pelo mérito dos antepassados, uma pessoa mereceria receber uma riqueza muito grande. Vai ganhar na loteria pelo mérito dos antepassados. O Lefi Massav,
Oni, mas pelos atos dele, ele merece ser pobre. E agora? Tem uma contradição. Quer dizer, pelos méritos dele, ele tem que ser pobre, mas pelo mérito dos patriarcas, ele deve ser rico. E aí? Então ele fala, Lefia Hiluka Klali Osher Oni, Veafilo Lefia Masim Atzmam, Kvar Yaseh Aish Maseh Echad, Yeadin Bo, Shetavo Lo Tova Ahat, Umaseh Acher, Yeadin Bo, Shetechasser Lo Atovai. E às vezes também uma pessoa, ela faz um bom ato e ela merece receber alguma coisa, depois ela faz um mau ato e ela merece perder aquilo que ela recebeu, porque ela fez uma coisa boa. Quer dizer, tem muitas contradições. Então, Ulam, a Chokhmah Elyoná, Shokelet Umachrat Etakol, Alatzad Yoter Tov. A gente pode dormir tranquilo. A sabedoria infinita de Hashem pesa sempre para o bem, o que é o melhor para a pessoa, o que vai ter mais benefício. E nem sempre o melhor para a pessoa é o lado, certeza que o melhor é a pessoa ficar milionária. Não, pode ser que, ao contrário, esse dinheiro vai desviar a pessoa de chegar na perfeição, e Hashem vai fazer ela ser pobre, porque dessa maneira ele vai conseguir se dedicar mais para o espiritual e vai conseguir crescer. Quer dizer, como nós somos limitados de entender tudo que está sendo levado em jogo aqui no julgamento de Hashem. Umazmenet lekol ish vaish inanim miminaher. E Hashem vai preparar para cada pessoa e pessoa com que tem assuntos diferentes, pirush, inanim nimshachim achar achat sibot, inanim nimshachim achar sibacheret. Algumas coisas vão vir para a pessoa por uma causa e outras coisas vão vir por outra causa. Sempre vai ser uma combinação muito complexa do que está acontecendo na nossa vida. Amnam, lo ikre mikre ladam, mas nunca vai acontecer alguma coisa para alguém que não tenha um dos motivos mencionados anteriormente. Quer dizer, se a pessoa não fez nada de errado nessa vida, se ela não tem nenhuma dívida na encarnação anterior, não vai acontecer alguma coisa negativa. Não tem porquê. Quer dizer, existem vários motivos, mas nunca vai acontecer alguma coisa que não tenha um motivo espiritual por trás. Para isso está acontecendo, pratim e efshar ladam shedakulam. E não tem como o ser humano entender todos os detalhes do que está acontecendo. O kvar yadanu arbe que sheyadanu klalei ainanim leminechem o kmosh zaharno. E a gente já sabe muito se a gente souber pelo menos as regras gerais. Os detalhes a gente deixa para Hashem. Deixa para Hashem. Eu tinha um rabino da Yeshiva que os alunos começavam a perguntar muito, mas eu não estou entendendo, eu preciso saber isso, eu preciso entender aquilo. Falei, olha, quando a pessoa quer muitas respostas, a Hashem leva lá para cima para responder. Então, vamos devagar com os questionamentos, tudo a seu tempo. Bezrat Hashem, a gente vai começar a entender. Para mim, eu queria saber se eu respondo certo. Que o Tânia é o Nachmanides que escreveu. Não. O Tânia é um dos rabinos dos primeiros rebes do Rabat. Sim. O Balatânia, ele é conhecido. Balatânia, mas não é a Kabbalah. A verdade é que tem um pouco de Kabbalah diluída no meio. São assuntos um pouco mais profundos. Tem a ver com a Hassidut, tem algumas coisas um pouco mais profundas aqui. Só para a gente fechar, então, esse capítulo, e Bezrat Hashem, próximos capítulos a gente vai entender um pouquinho como funciona o controle de Hashem sobre o mundo. A gente vai ver que Hashem, ele não controla tudo, entre aspas, pessoalmente. Ele tem todo um sistema, um mecanismo para controlar o mundo. Isso envolve também, por exemplo, os malachim, que um malach, a tradução literal de malach, é um emissário. Ele tem os seus emissários para cumprir a vontade dele aqui no mundo. Ele tem todo um sistema de distribuição, desde que um decreto é feito nos mundos mais elevados, como esse decreto ele chega aqui nos mundos mais baixos, a gente vai começar a ver tudo isso. Então, só para fechar aqui o conceito dessa agarrar de Hashem, a supervisão de Hashem, tudo que acontece tem supervisão, nada acontece sem a supervisão de Hashem, nada acontece que não tenha um motivo espiritual por trás disso. Então ele fala, Ulam tzarich shetedá shamikrim akorim lebnei adam yesh bachem shnei minim. A gente tem que saber
que todos os acontecimentos que vêm para a nossa vida, eles são basicamente de dois tipos, ve'aechad mikrim tachlitiim, ve'asheni emtsaim. Algumas coisas são acontecimentos que têm um propósito final e outros são acontecimentos que são só meios para levar a gente para um propósito final. Pirush tachlitiim mikrim sheyu nigzarim aladam. Tem coisas que são decretos, isso foi decretado sobre o ser humano, e esse é o objetivo. Vai acontecer o que foi decretado para a pessoa. Liotam reuim lo mitzad achat measibot zachar no lemala. Então, e isso vai ser apropriado de acordo com alguma causa espiritual, como a gente mencionou anteriormente, vem sair, mas podem acontecer também coisas intermediárias. O que seriam essas coisas intermediárias? Mikrim sheikru lo, kedei she'aliadam yagia lo mikri aher sheraui lo. Então, podem acontecer coisas que, na verdade, são só um caminho para levar para um outro acontecimento, que esse, sim, é um acontecimento que está decretado para a pessoa. Quer dizer, aquele acontecimento intermediário pode ser, na verdade, só uma preparação para o acontecimento verdadeiro que vai ter que vir sobre a pessoa. Veu Keinan, e assim como está escrito, Odecha Hashem ki anaftabi. Então, eu te agradecerei, Hashem, que você se irritou comigo, assim seria a tradução literal. She Pirshu Chachamenu Zichrono Libraha, como os nossos sábios, eles explicam isso. She Nishbera Regel Paratov Nafla. Quebrou a pata de uma vaca e ela caiu. O Matzah Simá Tarteia. E aí o que acontece? Acha um tesouro embaixo da vaca que caiu. Ele tinha que achar o tesouro. Esse é o objetivo. A quebra da pata da vaca é um intermediário. É um acontecimento intermediário para chegar no acontecimento final, que é o tesouro. Exatamente. Todos esses casos que acontece alguma coisa intermediária para salvar a vida da pessoa, ou até o contrário, né? Teve há poucos anos, infelizmente, teve uma catástrofe, um avião que caiu com o time inteiro da Chapecoense. E aconteceu algo incrível, que aos 48,5 do segundo tempo no jogo, o jogador do outro time estava cara a cara com o goleiro e o goleiro fez uma defesa milagrosa. Se a Chapecoense tivesse tomado o gol, eles não iam para a final. E eles não estariam naquele voo. E o cara fez uma defesa milagrosa. Então, também para os dois lados, o que tem que acontecer, vai acontecer. E a Hashem, ele pode fazer alguns acontecimentos intermediários para chegar nos acontecimentos finais. O sheimalet memikre sheraui shelo yagia lo kegon shetitakev velo alach besfina shayar otzelelech vetavas fina bayamo. A gente falou de avião. Aqui ele falou, a pessoa ele queria embarcar num navio e ele atrasou, ele acabou acontecendo alguma coisa no meu caminho, ele perdeu a viagem e o navio acabou afundando. Isso salvou a vida dele. גם ממצאים אלה אפשר שיהיו לצורך עצמו של אדם שיקראו לו, ואפשר שיהיו לצורך זולתו. Isso também pode ser uma necessidade para a própria pessoa, ou pode ser acontecer com alguém, mas por causa de uma outra pessoa, para a necessidade de uma outra pessoa, para que venha uma coisa boa ou uma coisa, entre aspas, ruim, para uma outra pessoa. Então, só para a gente fechar, Amnam, a Chokhmah Elyoná, Kemi she'teshaer ha'inyanim sheraui, sheyagiu ladam, teshaer gam kem ha'imtzaim, she'adam yagia lo. Mas não precisa ficar preocupado. Então, quer dizer, tem acontecimentos intermediários, que talvez não é a Hashem que está decretando tudo. Se é um decreto já final, se é um decreto intermediário, tudo está passando pela decisão e pela supervisão completa de Hashem, até que tudo vai estar dictado betarlit adigduk, com a máxima exatidão, sem faltar nenhum pensamento, nenhuma conta, nenhum detalhe, lemasheu ayoter tov bemet, do que é realmente o melhor para acontecer de verdade na nossa vida. Shavua Tov.